Hoje nós estamos debatendo o uso racional das plantas medicinais e, por extensão, enfim, dos fitoterápicos ou dos remédios ou da fitoterapia, embora que hoje o Felipe explicou agora há pouco essa diferenciação que é até muito interessante. Essa questão da racionalidade, como é que alguém pode dizer é racional? Essa quantidade ou essa prescrição, né? A gente sabe que isso já pode ser um pouco modificado com a questão da erva em si ou do fitoterápico, mas como é que vocês veem o brasileiro? E a gente sabe que isso é uma coisa também que varia muito de região para região, porque cada lugar tem os seus remédios, a região urbana versus a região rural, enfim, várias. Mas a gente está em todo o Brasil e também em regiões urbanas e rurais, então vamos tentar orientar aí as pessoas. Eu acho que para que a gente possa ter a dimensão da complexidade, da racionalidade, vamos resgatar um pouquinho o exemplo que o Felipe começou a levantar aqui, a questão erva de São João chá, erva de São João medicamento. Bom, primeiro a erva de São João utilizada, é reconhecida que existem propriedades terapêuticas úteis nos casos de depressões leves. Isso é indiscutível, né? Bom, o grande problema no início, porque é bastante didático esse exemplo, para a gente ver a complexidade da coisa. É isso que a gente quer, esses exemplos são preciosos. Então, foi utilizado, né, comumente para o combate desses casos de depressão leve. Um belo dia, se identificou que ele, erva de São João, acabava complicando quando estava se tomando outros medicamentos. A interação, portanto, causava problema. Então, ocorria essa interação, ele acabava... E com outros, perdão, interromper, outros medicamentos de que ordem, por exemplo, para a própria depressão ou outros medicamentos para outras condições? Não necessariamente, e para outras funções. Entendi. O que acontece? Como nós começamos a abordar no início, quer dizer, todas as moléculas que nós ingerimos precisam ser biotransformadas. Então, o outro medicamento, que não era para a depressão, precisa ser biotransformado. Se o componente da planta medicinal ou do fitoterápico tiver uma capacidade de alterar a enzima que vai biotransformar o outro, por exemplo, induzindo, ele vai acelerar a biotransformação do outro. Ou atrasar, enfim. Inibindo, ele vai diminuir a biotransformação. No caso... ambas são indesejáveis. Ambas são indesejáveis, perfeito. No caso do hipérico, da erva de São João, para não falar latim, né? Na erva de São João. St. John's Wort. O fato é que ele contém componentes que nada têm a ver com a ação terapêutica dele, que é para tratar depressão. Entendi. Então não é aquele componente que está interferindo. Lá tem 3 componentes que talvez atuem inibindo monoaminoxidase, está em discussão isso. Mas tem outro componente que induz as enzimas que fazem a biotransformação desse outro medicamento. Que pode, por exemplo, ser um remédio para pressão, por exemplo. Pode ser para pressão, como você diz. Induzindo, ele vai ser biotransformado tão rapidamente que as concentrações plasmáticas não são atingidas. E foi por isso que a FDA, depois a Anvisa, etc., obriga hoje a erva de São João a ser prescrita, né? Ao invés de ser que você não possa comprar livre. Só que o grande problema é que, às vezes, não se resolve com a prescrição. É preciso conscientizar tanto o prescritor quanto o indivíduo que vai usar. O prescrevido. Que o uso racional vale a pena um pé atrás. Vejam o que aconteceu. Então, se identificou que uma outra substância que nada tem a ver é que tem o efeito. Então, mesmo que nós tenhamos hoje marcadores para dizer que esta substância ela é boa. É eficaz nessa dosagem. Nós não temos marcadores para identificar se ele pode fazer mal para quando se está tomando. Que fica então? Posso ou não posso tomar fitoterápico? Uma coisa importante dentro do contexto que o doutor falou é o seguinte. A fase 2, ele deu o exemplo da fase 1, né, que é a de biotransformação. A 2 é aquela que eu citei para você, que é aquela fase que... Só para não, porque a pessoa mais idosa pode acabar esquecendo. Que é extremamente importante, porque você vai falar numa coisa e eu senti o caminho. Vejam, você e ele reage diferentemente. Tem mais esse detalhe. Porque nós temos o que nós chamamos de farmacogenética. Mas a minha vizinha está tomando e está fazendo bem para ela. Essas enzimas do que eu estou falando podem se expressar muito bem em mim,
pode se expressar que pouco tem um nele. nível de glicose, uma Exatamente. pressão, outra, enfim. Então, o uso de... racional, ele passa por um nível de complexidade que requer uma mais humildade do prescritor, do pesquisador, para entender as plantas. Entendi. Essa é... Ainda tem os polimorfismos, né? Quer dizer, a espécie da planta é diferente, as pessoas são diferentes. E até a questão, claro, como você falou, onde ela foi plantada, se choveu mais, choveu menos, enfim, a potencialidade dela também é afetada por isso. A gente chama isso na farmácia, né, e na nutrição agora, né, de fatores edafoclimáticos, né, indutores. Mas o que eu ia falar é o seguinte, a fase 2, que eu falei para você, que ela induzida, ela tende, né, a neutralizar compostos possivelmente tóxicos, a deixá-los mais hidrossolúveis. O que pode acontecer? Pode acontecer que, estimulando essa fase, se o paciente estiver tomando um medicamento, né, o que vai acontecer também com o medicamento se ele passar por necessitar, né, dessa passagem? Ele vai precisar para ser, né, ele tem uma meia-vida e vai precisar parar de agir e ser eliminado. Eu também vou ter uma inativação acelerada, uma redução do efeito desse medicamento. Então, tanto eu posso potencializar, induzindo a fase 1, quanto neutralizar e reduzir o efeito da medicação. Então, tem que tomar muito cuidado e isso é protocolo de avaliação do paciente. Quando a gente está com o paciente na frente, você tem que saber a medicação que ele está tomando e as possíveis interações. Então, o que eu percebo aqui é que o maior cuidado que a pessoa tem que ter no uso racional é justamente essa mistura. De repente, se você não está tomando nenhuma outra medicação e você tem o hábito de lançar mão de uma planta medicinal para um mal-estar, alguma coisa, tranquilo. Mas à medida que você regularmente está tomando algum outro tipo de remédio, você já tem que realmente pesquisar ou, no mínimo, conversar com o seu médico a respeito. Perfeito. Veja o seguinte, a dificuldade do uso racional é metrizar, porque... Você me perguntou, então não se toma fitoterápico? Não, você pode utilizar fitoterápicos para melhorar a ação de um medicamento. Entendi. Então, uma vez o uso racional... que essa interação é positiva. O uso racional, inclusive, existem experiências nesse sentido. O caso de câncer... Um exemplo, por exemplo. Exemplo, na oncologia, que é o que mais tem trabalhado. Um dos casos, um dos mecanismos que explicam a resistência do indivíduo ao tratamento, você toma alguns fármacos e esses fármacos não fazem efeito. Um dos mecanismos é o fato de uma proteína, glicoproteína, que está dentro da célula, reconhece o fármaco como um agente invasor, como eu falei, ele não sabe que é fármaco ou não, e joga para fora da célula. Então, o fármaco não consegue alcançar concentrações intracelulares desejáveis. O que se evidenciou? Que existem alguns componentes de plantas que podem bloquear essa proteína e, consequentemente, deixar que o fármaco entre. Então, o uso racional passa por você entender os mecanismos pelos quais atuam os fármacos e pelos quais atuam os componentes das plantas. Ciência, é ciência. Não, pura. Eu estou sempre impressionada. E a gente vê realmente que a gente está meio que no limiar tem uma dose, de situações tem assim. Tem uma dose, tem uma dosagem, né? Que a dosagem ela contempla a duração do tratamento, a posologia na farmácia. Esse monte de pó, de shake, de coisa que o pessoal de academia usa, corre o risco de ter essa mesma interação? E uma coisa, eu vou chamar... Corre o risco, não. Tem essa mesma interação? Seria uma pergunta mais objetiva. Vou falar para você uma coisa que está na resolução 525 de 2013, né, do Conselho Federal de Nutrição. Não se pode misturar vitamina, mineral, qualquer outro componente com fitoterapia, com espécies, com plantas medicinais. Extratos, por exemplo, né, que são obtidos de espécies que são utilizadas na fitoterapia como medicação, né, porque é o que você usa numa forma farmacêutica mais evoluída, que é o que geralmente está aí como suplementação também. Então, existem muitas prescrições erradas no mercado. Primeiro que eu sempre oriento na minha área que a gente deve se basear nas espécies que a Anvisa publicou. Porque tem muita coisa que tem no artigo científico, mas quantos artigos você tem publicados? Será que aquilo ali é um ensaio clínico randomizado? É controlado? É duplo cego, né? Que você não tem interferência de saber o que está... Então, você tem que... eu me sinto mais seguro e eu também sou professor, também nas minhas aulas, eu deixo isso muito claro porque eu estou formando, né, cabecinhas ali e eu tenho que tomar cuidado com essas questões.
não se pode misturar, e isso a legislação deixa muito claro, e tem muitas fórmulas sendo oferecidas por aí que tem... São suplementos malucos, é um negócio... Que tem uma mistureba danada, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da mistura. E uma coisa, assim, que a gente, na verdade, lida na prática, né, que é com a farmácia magistral, na nutrição, principalmente, a gente trabalha com muita manipulação. E muitas vezes, nas manipulações, a gente encontra essa mistura. E uma dificuldade também que o nutricionista encontra é que, às vezes, o que é fornecido é a quantidade em miligrama, por exemplo, para a medicação fitoterápica, do marcador. Essa quantidade não é a quantidade que vai... Que a manipulação vai colocar dentro da cápsula. É a quantidade do marcador, ou seja, do composto que tem uma maior potencial ali para agir. Então, aquela quantidade ali não é a quantidade do extrato. Então, como a gente não tem essa informação, porque na legislação te dá a quantidade do marcador, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma visita à farmácia, conversar com o farmacêutico, fazer um inventário de estoque, para saber as concentrações do estoque dele, para saber o cálculo que você vai fazer para colocar a quantidade do extrato equivalente ao composto ativo que está na regulamentação. Aí você vai saber a quantidade de extrato que você vai ter que pôr na cápsula, por exemplo. Muita gente, muito nutricionista... O que eu percebo? É imperativo, então, até mesmo para esse tipo de coisa que seria a alimentação, porque de alguma forma as pessoas consideram, você tem uma prescrição, você não pode simplesmente ir para a prateleira de uma farmácia e comprar o kit Bent na telha. Deixa eu só... Isso que você falou. E na nossa área, principalmente, porque o nosso principal instrumento de trabalho é o alimento. E tem muito paciente que chega querendo tomar bolinha. Na verdade, quando o paciente chega, particularmente quando o paciente chega querendo tomar bolinha, aí que eu não vou passar a bolinha, né? Então, quando você tem segurança de que psicologicamente o paciente tem preparo, né? De que é uma pessoa já que está no caminho da educação nutricional, da educação alimentar e nutricional, né? Explica para o nosso telespectador que não aí sabe tudo bem, o que é realmente bolinha. potencializa. Só explica para o nosso telespectador que não sabe o que é bolinha. Uma bolinha é uma cápsula de alguma coisa, né? As pessoas estão querendo... Eu sempre nas aulas eu coloco, né, uma cápsula... A mágica. Uma mágica, né? E a questão que eu estava falando é que até mesmo o nutricionista tem que tomar cuidado na hora de prescrever. Por quê? Aquela questão que eu falei para vocês do cálculo. Se ele não faz, por exemplo, se ele prescreve na receita o valor do princípio ativo, lá do marcador, muitas vezes o balconista, se ele não sabe, ele transcreve aquilo ali ou bate no computador, aquela quantidade, e na hora de manipular eles vão colocar aquela quantidade de extrato. Ou seja, você não vai estar ingerindo a quantidade do marcador que realmente você deveria ingerir. Então, existe essa dificuldade prática. Vai a dica, certamente, um professor da área específica para até quem está atuando como nutricionista mesmo e às vezes já tem uma formação. E para os pacientes também tomarem cuidado com isso, né? Tomarem muito cuidado com isso e, inclusive, alertar o chá verde, por exemplo, que é super famoso, né? Para emagrecimento. Tem muita embalagem escrita chá verde enorme, que na verdade você olha em cima dela, está escrito suplemento de vitamina C, sabor chá verde. Primeiro que o chá verde tem um sabor horrível, então só de cara você pega. Então os pacientes compram aquilo ali, achando que estão ingerindo o chá verde, né, que nem é aceito como fitoterapia, é um chá, alimento. Existem publicações científicas tendendo a... mas regulamentado pela Anvisa ele ainda não foi. E as pessoas compram suplemento de vitamina sabor chá verde. Se você fizer uma pesquisa também lá na Anvisa, no site, você vai achar isso. Então, a conversa com o paciente também, o paciente ele precisa ser conscientizado em relação a isso. Um grande problema da questão da terceirização... Eu posso pedir para o senhor fazer seu comentário bem no finalzinho? Que a gente já tem que ir ao intervalo e a gente volta fechando com o comentário de cada um de vocês. A gente volta já, infelizmente, para terminar.